Boa noite. Oi, Tudo bom, gente, tudo professora? bem? Tudo bem, obrigada. É um prazer, primeiramente, tê-la conosco. Obrigado por ter aceitado com tanto êxito o nosso convite, o nosso chamado, né, para estar participando conosco desse evento. Dizer que é uma honra ter você com a gente, tá? Obrigada, eu que agradeço o convite. É sempre uma satisfação, é uma honra estar em outros espaços que não o espaço do direito para falar sobre o nosso âmbito, né? E Uhum. tentar contribuir de alguma forma para que o exercício das profissões seja de uma forma ética, seja praticada de uma forma ética, de uma forma humana e seguindo as diretrizes, né, dos direitos humanos. Então, obrigada, queria Uhum. agradecer na sua pessoa pelo convite, mas estender esse agradecimento também ao Centro Acadêmico de Enfermagem e também à Universidade Federal de Rondonópolis. Muito obrigada. Doutor, então comece se apresentando para a gente. Quem é a professora, né, Graziela? Bom, eu não sou de... Eu hoje moro em Florianópolis, eu não sou de Florianópolis, eu sou de Joinville. Eu estou aqui em Florianópolis faz 7 anos, foi quando eu fui aprovada como professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, desde 2013, eu estou lecionando como professora efetiva do curso de Direito da Federal. Ali eu fiz também na Federal de Santa Catarina o meu mestrado, o meu doutorado, foram em áreas de teoria crítica do direito, então eu não tenho uma atuação diretamente vinculada à prática, eu tenho uma vinculação muito mais vinculada a questionar mesmo, a refletir por que essas coisas estão Uhum. acontecendo, por que é do jeito que é, sabe? E atualmente, né, eu fechei o meu mestrado, o meu doutorado, e eu estou fazendo meu segundo doutorado em psicologia, para entender como é que são processos de subjetivação, principalmente relacionados à questão de gênero, dentro do curso de Direito. Eu vou falar um pouquinho sobre isso quando falar sobre violências. E eu sou também advogada, mas não exerço a profissão, porque eu sou dedicação exclusiva da Universidade Uhum. Federal, mas eu tenho uma vinculação e uma atuação na Comissão de Direito Homoafetivo e de Gênero, que é uma comissão estadual da OAB aqui de Santa Catarina. Uhum. Perfeito, doutora. E você poderia começar dizendo pra gente como que tá hoje a questão de violência contra a mulher? A gente tem visto bastante, né, que tem crescido absurdamente os números, principalmente nesse estágio que a gente vivencia no Brasil de pandemia, né? Então, como que tá hoje Uhum. os números, doutora? Tem crescido realmente? Esses números são fidedignos, essas informações? Como que anda? Tem crescido, mas a gente olha esses números sempre com algumas ressalvas. Daí a ressalva do Uhum. pesquisador, da pesquisadora, né? De olhar se esses números realmente representam a faticidade, né, do campo social de que realmente a violência contra a mulher está aumentando, ou é porque os órgãos oficiais de registro dessas violências passaram a olhar isso com mais dedicação e com mais cuidado, e que daí, a partir disso, começaram a ter esses registros oficiais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui na UFSC, a gente não tinha, até 2018, o registro, a categorização dos processos administrativos relacionados a assédio sexual contra as mulheres. Então, a gente só tem, a partir de 2018, na UFSC, processos administrativos para verificar a conduta de algum servidor público que tenha, de algum servidor público, seja técnico, seja docente, que tenha supostamente praticado alguma violência contra alguma mulher dentro do campus. Isso não significa que, obviamente, antes não tinha assédio, só que esse Uhum. fenômeno, né, não era olhado por esse setor, não tinha essa devida importância, né, isso já é um dado, né, isso é algo bem grave, Sim. mas pelo menos está sendo feito algo e a gente está olhando, por exemplo, para a estrutura universitária e pensando algo a partir de então. Uhum, perfeito, né? E doutor, então como que a gente pode começar caracterizando esses tipos de violência contra a mulher a partir do olhar, então, do direito, né? Sem voltar um pouco para a nossa Sim, profissão, mas assim, o que direito pensa a respeito disso? sim. Eu vou trazer daí um pouquinho da psicologia, porque Uhum, no perfeito. direito
no direito a gente vai ter uma visão um pouco também restrita do que é violência contra as mulheres, né? Porque a gente vai ter uma determinação, uma disposição somente do que tange na Lei Maria da Penha. Mas uma perspectiva interseccional, uma perspectiva também que vai trazer um pouco de um pensamento decolonial, a gente vai ter que olhar violências em outras esferas e não considerar a mulher, né, somente acometida de violências conforme a Lei da Maria da Penha. Então a gente pode olhar em outras perspectivas. Sim. Uhum. Só para eu entender, então, doutora, tipo assim, então hoje o dispositivo legal primordial, assim, que regeria isso, o tipo de violência contra a mulher, seria o dispositivo, a Lei Maria da Penha. Isso, que seria direcionado para a proteção, né, de um corpo que seria o corpo da mulher, ou, na verdade, o corpo das mulheres. Mas essa violência, ela acaba sendo restrita à questão familiar e à questão doméstica. Né, que é o que a gente tem na lista de notificação compulsória, que é o que toca vocês. A lista de notificação compulsória, ela foi modificada somente em 2011, por mais que a Lei Maria da Penha ela seja de 2006, para incluir a questão da violência contra as mulheres, né, no âmbito doméstico e no âmbito familiar. Então, a gente tem essa restrição e a gente pode pensar a violência contra as mulheres, daí eu vou para algo que nos toca também, que é a Organização Mundial da Saúde. A gente pode pensar no âmbito mais aberto, né? O que a Organização Mundial da Saúde fala sobre violência, que seria o exercício de força, de poder, seja efetivamente ou de uma forma, em forma de ameaça, contra uma pessoa ou contra seus bens, que cause alguma lesão, que cause até mesmo a perda da vida. Então, numa concepção mais ampla, a gente pode aí estender bastante para o que seria a violência. Na Lei Maria da Penha, então, especificadamente, a gente vai ter uma violência doméstica ou uma violência familiar que pode ser caracterizada, daí a Lei Maria da Penha traz 5 tipos, como violência psicológica, violência física, violência moral, violência sexual e violência patrimonial. São esses 5 tipos que a lei traz. Eu vou pedir licença, não sei se é interessante para vocês saberem o que a lei traz, qual é a descrição da lei, porque quando a gente descreve o fenômeno, né, como eu comentei contigo, a gente tem uma visão mais ampla do que isso pode caracterizar. A violência física... Eu creio que é interessante, até porque às vezes a gente tende, quando não tem conhecimento, principalmente assim na área do direito, a generalizar, né, a dizer que é a violência. Então a gente só pensa muito na questão física, né? Foi lá e bateu, então você já vai um pouco para a área da criminologia, vamos fazer perícia, e tem lesão corporal, não tem? Então, essa é a violência que muitas vezes a gente acaba deixando restrito, né? Só isso. Sim, eu vou fazer uma descrição, então, desses 5 tipos de violência e dar alguns exemplos. Para quem quiser também, esse material a gente tem online, é o Instituto da Lei Maria da Penha, que ali tem essa descrição de um acesso muito fácil, não só para profissionais, mas também para a população. Bom, segundo a lei, então, a violência física ela é entendida como qualquer conduta que possa ofender a saúde corporal da mulher. Então, tem essa caracterização de físico mesmo, né? Pode, aí como exemplo, ser espancamento, atirar objetos, sacudir e apertar braços, estrangulamento ou sufocamento, lesões com objeto cortante ou perfurante, ferimentos causados por queimaduras, arma de fogo, tortura, e aí a gente tem uma triste lista possível, né? Como violência psicológica, é considerada qualquer conduta que cause dano emocional ou diminuição da autoestima. É algo mais subjetivo, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, ou que visa degradar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Então, são ameaças, constrangimentos, humilhação, manipulação, isolamento. A gente vê como um sinal de relacionamento abusivo o isolamento que a mulher vai ter do seu núcleo familiar, do seu núcleo comunitário, de amigos de profissão. Então, esse é um primeiro alerta que a gente já sabe que há a possibilidade de se configurar como um relacionamento abusivo. Vigilância constante, né? Ficar fiscalizando, pedir senha de aplicativo, do celular...
Exatamente, isso é essa vigilância constante, né? Demonstra, pode caracterizar essa violência psicológica, uma perseguição contumaz, ficar de tocaia, querer perseguir a pessoa onde é que ela estiver. Algumas pessoas romantizam isso, acham que o homem, tá apaixonadíssimo, Cuidando, por é um isso tá excesso de seguindo. proteção. Não, é perseguição, isso causa violência psicológica, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, questionar a liberdade de crença e alguns, né, até acho que ano passado ficou bem falado, distorcer ou omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade. Isso aí eu acho, todos, né, são muito graves, mas questionar a memória da mulher, dizendo, não foi bem isso, você que entendeu mal, não é bem por aí. Isso também é Nossa, isso violência parece bem psicológica. recente mesmo. Eu já tinha visto algumas coisas e não me lembro. E é muito Isso. comum que eu já presenciei, por exemplo, às vezes em estratégia de saúde da família, né, lá na atenção básica a gente Uhum. vê, e às vezes você vê que quando tá fazendo até pré-natal do parceiro, e você percebe algo estranho, o homem tende, às vezes, a ficar interrompendo a mulher, não, ele fala por ela, sabe? Você, como profissional, se você não Sim. se direciona bem a conversar com a mulher, com a pessoa que está sendo consultada ali naquele momento, você acaba tendendo a escutar, né, só o parceiro e a ver aquilo como a realidade dos fatos, né? Sim, exatamente, exatamente. Então, olhar para a mulher enquanto uma pessoa autônoma que pode falar por ela. Só que dependendo do grau de dependência emocional, psicológica que ela tenha, ela vai deixar ele falar. Porque em Uhum. outras vezes ela tentou falar, ele foi agressivo com ela, fez uma manipulação psicológica exatamente para calá-la, né, para invisibilizá-la, e ele sendo porta-voz impondo-lhe uma determinada verdade. Então, Uhum. isso sim é uma violência psicológica. Bom, vou passar para outra. Violência Sim. sexual. Trata-se de uma conduta que constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Ou seja, sem consentimento, o famoso não é não, né? Sem Uhum. consentimento vai se caracterizar uma violência sexual. Aqui a gente teve algumas experiências bem interessantes e bem fortes quando nós começamos a trabalhar direito das mulheres e direito e feminismos no direito da UFSC, que foi o relato de algumas familiares das nossas pesquisadoras de falarem, por exemplo, mas em certas situações eu não queria manter uma relação sexual com seu avô, então ele me estuprou, né? É uma consciência de um fenômeno praticado com violência que muitas vezes a mulher, para conseguir sobreviver àquela realidade, acaba abafando o que é, né? O que aquilo ali realmente significa. E isso é Então, tão é assim algo presente que grave. às vezes a gente acaba até reproduzindo, né? Eu sei porque eu já ouvi várias Sim, vezes em reuniões de família, por exemplo, o famoso, o homem busca fora o que ele não tem em casa só e tal, como se a mulher tivesse que isso é grave. submeter realmente a isso para Sim. poder manter um relacionamento, né? Uma estrutura ali Uhum. conjugal nesse sentido. Sim, isso é muito grave. Até recentemente a gente teve a exclusão do Instagram de uma mulher que se dizia coach, e eu até entrei em contato com ela, mas ela, por conta da representatividade dela, né, do grau de influência que ela tinha, porque ela fazia coach com mulheres de como recuperar o marido. E ela vinha num discurso de que o sexo é algo natural, e que na constância do casamento, na constância de alguma relação obviamente, com o homem, aí tem a questão da heterossexualidade também, né, que é Sim. algo que já discrimina outras relações, dizendo que a mulher tem que prestar sexo mesmo que a mulher não esteja com vontade. Então, ou seja, né, reforçando essa ideia do estupro. E a gente tinha até alguns anos, menos de 10 anos, tá, Jackson? No direito, Uhum. que é algo gravíssimo, o entendimento dos magistrados não era lei, né? Mas era o entendimento dos Uma corrente magistrados que majoritária que pensava assim. Exato, Isso. exato. E alguns doutrinadores, aqueles que vão escrever os nossos manuais, né, também Uhum. reforçavam isso, dizendo que o fato de existir uma coabitação, né, por conta do casamento, haveria um dever sexual do casal
com eles mesmos, né? Então, isso legitimou uma violência que posteriormente foi chamada de estupro marital, ou de débito conjugal, como se o marido, ou o companheiro, ou o namorado tivesse o direito de exigir o sexo de sua companheira, na verdade, né, de praticar o estupro. Então, isso foi algo recentemente que mudou, isso é muito grave, e algo que mudou também foi o fato dessa violência, há algum tempo, na verdade, o estupro ser reconhecido somente para mulheres honestas, né? Daí, o que é mulher honesta? E daí os juízes entendiam que as mulheres públicas não eram mulheres honestas e por conta disso elas poderiam ser estupradas. E daí o homem que tivesse praticado algum estupro contra uma mulher considerada pública, ele não seria nem processado. Então isso é algo muito grave que veio mudando aí em menos de 20 anos. Só que isso é importante trazer porque isso forma o imaginário social, né? Isso forma a ideia das pessoas que ainda tá aí, até a ideia mesmo da submissão da mulher ao homem dentro do próprio casamento, como se essa composição hierárquica, né, entre homem e mulher fosse algo dado, como fosse algo natural e não fosse um possível consenso, mesmo sabendo das liberdades das pessoas, né? Então, né, na violência sexual, então, a gente pode ter a questão do estupro, né? No Código Penal, especificadamente, a gente tem várias possibilidades de violência que podem ser cometidas contra as mulheres, mas não só contra elas, né? A Lei Maria da Penha, ela traz aí dispositivos que vão se referir a violências contra as mulheres. E daí pode ser o estupro, obrigar a mulher a ter atos sexuais que causem desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar, isso também porque viola um direito reprodutivo da mulher. Sim. E a sua autonomia, né, a sua sexualidade, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno e limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, como exemplo que eu mencionei acima. Então, são muitas possibilidades. Vou passar para a violência patrimonial. A violência patrimonial, ela pode ser entendida como qualquer conduta que configure retenção, ou seja, prender determinado objeto, né, subtração, que a gente pode entender como furto, né, destruição parcial ou total de seus objetos, como quebrar celular, né, no meio de uma raiva, né? Nossa, porque, assim, fala violência patrimonial, já pensa em algo tão macro, sabe? A gente tende, né, eu acho, a isso. Você pensa em algo que, nossa, sei lá, roubou a casa dela, obrigou a mulher a passar a casa pro nome, não sei, manipular nesse sentido. E a gente, às vezes, acaba esquecendo desses pequenos, por onde começa, né, muitas vezes, o gatilho, né? Exatamente. Eu vou te dar um exemplo que é da minha família. A minha mãe, em seu primeiro casamento, ela era proprietária do imóvel que foi comprado junto com esse marido dela, né? Ele já é falecido. E ele, mesmo constando o nome, ele dizia que o imóvel não era dela. E, posteriormente, quando eles se separaram, ele alugou a residência e não passava devidamente os valores para minha mãe. E minha mãe, por muito tempo, ficou sem essa renda. E ela acreditava realmente, daí por conta de uma violência psicológica, que aqueles valores não seriam devidos, que não era dela, violência patrimonial. E foi por anos. Então, daí eu, quando entrei no direito, eu disse, não, mãe, tá errado isso, vamos lá no cartório. E daí, né, quando tu toma consciência dessas violências, tu é capaz de libertar algumas pessoas, né? Sim. E nisso eu tenho essa alegria, essa satisfação de mesmo que, né, no pensamento, numa perspectiva talvez tardia, mas eu consegui dizer pra minha mãe, não, a casa é tua, o direito é teu. Pelo menos muniu ela, né, da sabedoria de saber que ela tinha o direito de tem parte, né, naquilo, ela construiu.
junto. Sim, exatamente. Briguei com o pessoal da imobiliária, tive que dar um carteiraço, não sou de dar carteira, não gosto de dizer, ó, sou formada, não gosto disso, mas eu tive que dar um peitaço, sabe? Então, Tem que ser, doutora. A a gente gente... está estudando para isso, né? Quando até às vezes é necessário. Tem pessoas que não tem jeito. Você vai, né, na boa Sim, fé, tu tentando tenta na prestar mais um. conversa, né? Na Aham, isso. honestidade, mas se não dá, tu tem que... Vamos É tentar outras complicado, eu não vias, né? gosto. O direito é cheio de vias. Você Exato, disse que eu tenho um amigo que faz exato. direito, então a gente vive conversando. Aham. Sim, é bem por aí. Bom, de violência patrimonial, a gente pode então ter como exemplo, além desse que eu comentei, né? Controlar o dinheiro, deixar de pagar a pensão alimentícia também, porque atinge diretamente a criança, né? Mas é uma forma de controlar a mãe por conta disso. Destruir os documentos pessoais, isso caracteriza também furto, extorsão, qualquer dano. Privação de bens, recursos econômicos, que foi o que eu comentei, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. Isso daí pode se caracterizar daí como violência patrimonial. E a última violência que traz a Lei Maria da Penha é a violência moral. Quando a gente fala em violência, que é uma violência psicológica, que foi a segunda, salvo engano, que eu citei, é uma violência que ela vai se referir muito à subjetividade da pessoa, como a pessoa se vê, a sua autoestima. Então é a fragilidade da pessoa não falar por ela, por exemplo, ter receio, ter medo de falar por ela. Mas a violência moral vai se referir muito à imagem da pessoa. Então, é acusar a pessoa de cometer um crime, de cometer alguma atitude que seja vergonhosa, desonrosa, ou xingar a pessoa. Então, acusar a mulher de traição, daí... Obviamente, isso pode chegar numas nuances de violência psicológica, emitir juízos morais sobre a conduta, sobre a honra dela, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima da mulher, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que possam incidir daí, né, até na sua profissão, e desvalorizar a vítima pelas relações que ela possa ter. Por exemplo, se tu se envolver, ou se tu continuar essa amizade com determinada mulher, é porque tu é do mesmo nível que ela. Então, vai induzindo, né, tentando afastar ela do meio social. Bom, essas são as violências que são trazidas pela Lei Maria da Penha. A gente pode pensar em outras violências que podem ser praticadas contra a mulher, mas que Assim, talvez nesse não cheguem. contexto, professora, na questão da Lei Maria da Penha, Sim. dependendo do caso, eu posso ter algum agressor, no caso, né, que a gente pode caracterizar assim, eu acho, ser enquadrado em mais de uma dessas modalidades, um mesmo caso, digamos assim? Pode Eu ser estava aqui enquadrado. já pensando na minha ideia que pode acontecer e tal, e Sim. mais N possibilidades. Sim, infelizmente, dificilmente uma violência dessas vai vir acompanhada, vai vir individualizada, ela vai vir acompanhada de possivelmente outras. E o que eu queria trazer para vocês, até por conta de colegas com quem eu tenho contato na psicologia e no direito, e de pesquisas que nós fazemos também, trazer outras possibilidades de violência que muitas vezes são relatadas não no âmbito, não praticados por profissionais da enfermagem, mas muitas vezes praticados por profissionais da medicina, né? Mas é um conhecimento que eu acho importante de trazer. A gente tem... Quando a gente fala em Lei Maria da Penha, né, a gente compreende toda a importância dessas violências, mas é importante verificar que as mulheres, elas contextualizadas, né, elas de carne e osso, elas têm também outros marcadores sociais ou outras características que, dependendo da sua situação médica, podem caracterizar, podem gerar, ou por algum preconceito, alguma discriminação que a gente entenda como estrutural, pode levar à ocorrência de algumas outras violências, né? No caso, por exemplo, de mulheres negras, eu tive uma conversa, uma live até com a professora Fernanda Lima, que é da Unesc, e ela comentou de uns dados bastante interessantes que ela ficou de me passar, que se referem a mulheres negras, que quando estão hospitalizadas, e geralmente, né, a gente já fez coleta de dados de mulheres negras grávidas, que há um atraso no atendimento delas por
por uma ideia de que elas fossem pessoas mais fortes e pudessem aguentar mais a dor, e acaba dando uma primazia às mulheres brancas, no caso, naquela ideia de priorizar quais vidas vão ser atendidas, né? Ou então de receber menos anestesia do que mulheres brancas. Então a gente tem esses relatos sobre isso. Essa ideia, ela se pauta num engano, né, num equívoco, num pensamento nefasto, que é de animalização até o que a das gente pessoas tem como negras. princípio do SUS, né, da integralidade, de ver o ser humano como único. Não é porque ela é negra ou porque ela é branca, que, né, às vezes, tanto a branca vai depender muito da integralidade de cada ser humano, né, dessa questão da resistência à dor e N possibilidades na fisiologia mesmo, né, corporal. Sim, sim, exatamente. E nessa linha de racismo, a gente também pode ter essa compreensão das mulheres indígenas, né, que se muitas vezes não são lidas, não são tratadas também como pessoas humanas, por conta daquela ideia de que indígenas seriam bárbaros, né, ou menos civilizados que as pessoas brancas, que é também um outro engano, que é um outro erro, que é uma outra discriminação que, infelizmente, a gente tem no nosso estado, na nossa estrutura social. E, de novo, também, por vezes, por muito tempo, o direito mesmo reforçou isso. Porque até 2012, até 2002, na verdade, quando a gente teve o nosso novo Código Civil, os indígenas eram considerados, ainda pelo Código de 1916, considerados incapazes, assim como as mulheres, né? Então, essa ideia de retirar a autonomia dessas pessoas, de nós também mulheres, vem muito reforçado pelo próprio ordenamento jurídico. É importante a gente superar isso, né? Sobre essa questão de racismo, a gente vai vincular isso à transfobia e à lesbofobia também, que hoje são entendidos também como racismo por conta do entendimento, né? Uma decisão do STF. Já tenho relatos em pesquisas, em reuniões, de que houve a negativa de atendimento e de realização de exames as mulheres lésbicas e as mulheres trans, né? Eventualmente, pelo profissional não saber o que significa, ter receio de perguntar, mas o que a gente vê muito, nós que trabalhamos também o ensino, né, na universidade, na formação profissional, é que carece na nossa matriz curricular essas realidades também, essas existências. Então, por exemplo, a minha namorada, por exemplo, teve um exame que era de verificação preventivo, né? Ela teve a negativa porque ela é lésbica, porque ela se relaciona com uma mulher. Então, a gente caracteriza isso também como uma violência. Nessa seara, a gente vai também para a violência obstétrica, né? Eu acho que no ano passado, teve essa violência bastante em pauta, que se refere a práticas e intervenções desnecessárias e violentas, sem o consentimento da mulher. A gente vê, por exemplo, um termo bastante absurdo, que é o ponto do marido, né, que é quando é necessário fazer uma abertura no canal vaginal da mulher para se retirar o bebê, e daí é necessário fechar, né, esse canal. Esse ponto, muitas vezes, uma tradição bem equivocada, bem machista, bem patriarcal, é chamado de ponto do marido, né? E muitas vezes sem o consentimento da mulher. Então, isso, não só o nome, mas também a prática, ela é violenta. E o uso de fórceps sem indicação clínica, a manobra de Chrysler, que ela foi retirada, ela foi banida, né, na verdade, pela OMS em 2017. Então, são várias questões também de violência obstétrica que a gente pode trazer, né, para pensar esse corpo da mulher nesse espaço. A questão da amamentação também, né, posteriormente o corpo da gestante, o corpo da mãe, tocar na mulher, né, muitas vezes tem um induzimento de colocar a criança para amamentar e é tocado no seio da mulher, isso é uma invasão, né, ao corpo dela.
e vem também, pelo que nós lemos, de um discurso de que o corpo da mulher é público ou pode ser tocado. Eu tenho relatos de Ainda mais amigas. nesse período puerperal, né? Eu acho que isso acaba ficando um pouco Sim, mais evidente. Eu mesmo já presenciei. sim. E, assim, essas questões de violência obstétrica, quando se trata, por exemplo, do parto, né? Uhum. Eu acho que, assim, por exemplo, na nossa realidade hoje do nosso município, a gente tem isso um pouco controlado. Agora, essa questão eu não tinha parado para pensar, por exemplo. Eu já vi Uhum. vários profissionais chegando, às vezes, me ensinar a amamentar, então dá licença aqui, vamos, uma hora faz assim Dá e tal, licença, a mulher nem nananã. falou nada. Entende? E a Sim, mulher sem sim. entender, meu Deus, tipo assim, É tá bom, desconfortável. Sim, aham. E eu acho que isso é sim. mais suscetível ainda nesse período. Sim, exatamente. E essa é a ideia de como se o corpo. A gente tem, num âmbito amplo, né, o corpo da mulher lindo como algo público. Isso é bastante complicado. E nesse sentido também de toque, questionar a autonomia, a gente pode pensar também nas mulheres com deficiência. Eu tenho uma Uhum. colega da psicologia, a Carla, que ela uma vez deu aula para os meus alunos. A gente traz algumas convidadas, assim como vocês fizeram, para falar sobre as suas experiências, para falar seu âmbito de pesquisa, seu campo de pesquisa, e ela trouxe algumas inquietações bastante alguns pontos, na verdade, que nos inquietaram bastante, como o fato, por exemplo, de ela ser considerada, ela é cadeirante no caso, de ela ser considerada uma pessoa sem autonomia. E daí, quando ela vai em consultas ou vai fazer algum procedimento médico, a pessoa não pergunta para ela pergunta para o marido dela. Então, sempre Sim. olhar para o acompanhante. Da mesma coisa a mulher, né? Uma mulher sem deficiência também, muitas vezes pode acontecer isso, Sim. mas isso é um olhar, é um gesto pequeno, mas que tira a autonomia da pessoa. Não perguntar para ela, né? Porque ela vai ter um grau de autonomia ou não, né? Então, é importante a gente pensar que, também na questão do direito, até 1996, tu já era nascido, Jackson? 96? Eu nasci em Não, 98. 98. Então, Um pouquinho 2 depois, anos 2 anos. Quando eu dois, tinha 2 anos, a gente depois. tava fazendo aniversário do quê? Que surgiu, que acabou, que extinguiu. Você estava fazendo aniversário e estava sendo pontuado a extinção de uma lei que permitia a esterilização das mulheres com deficiência. É algo muito grave. Involuntariamente. Compulsoriamente, involuntariamente. Até que a gente teve ali no início da década de 90, né, contando a história, eu já era Uhum. nascida, a gente Vamos teve lá. ali no início até uma CPMI, né, uma CPI, que investigou os processos de esterilização compulsória contra as mulheres no Brasil. E dados foram levantados, isso está tudo online, tá, pessoal? Dados foram levantados e foi se verificado que foram feitos testes em postos de saúde para tomada de determinadas drogas, né, medicamentos, que esterilizavam as mulheres, ou de procedimentos, testes de procedimentos para esterilização das mulheres de classe baixa, sendo que elas não sabiam disso. Então, isso foi feita uma comissão, né, mista de investigação para verificar essa situação também. E a gente teve ano passado não, acho que foi em 2018, um caso aqui no Sul que foi muito gritante, em que uma mulher que é drogadiça, moradora, pessoa em situação de rua, que Uhum. foi, depois de ter realizado o parto acho que do sexto filho, todos já estavam em abrigos, né, para adoção, porque ela não apresentava condições de cuidá-los. Eles fizeram uma esterilização compulsória com a determinação do magistrado. Então, essa foi uma situação que também causou muita polêmica, porque exatamente foi essa ideia de retirar a autonomia dela e ser também Sim. uma violência contra as mulheres. Uhum, entendi. Nossa, eu Sim, isso é fico muito chocado, triste. gente. Sim. A E gente pode ir, né? Mas eu acho N que casos, né? essas questões que eu pensei assim, o que eu posso trazer, né, para Uhum. contribuir, para E, repensar a professora, prática.
Sim. Essa questão, por exemplo, será que pode estar ligado à questão de tentar uma raça superior, a um quesito de arianismo, podemos pensar assim, talvez, de esterilizar as mulheres, por exemplo, deficientes? Será que dá pra gente pensar nessa Sim, corrente? Será que tem algo a dá. ver com isso? Sim, dá para pensar, porque a gente tem aí fazendo uma contextualização especificamente no que se refere ao racismo no Brasil, a gente Uhum. tem histórico de procedimentos eugenistas, né, Uhum. aqui no Brasil. Então, possivelmente, eu não cheguei a olhar a razão, né, desses procedimentos, se isso era legal ou não, na verdade era, né, colocado como legal, mas desde quando era colocado como legal, como um procedimento, mas é possível que sim, porque a gente vem, né, de um histórico, de um Uhum. pensamento, de uma discriminação estrutural muito grande, como se fosse Sim. natural, né? Uhum. Entendo. E eu acho que dá pra gente falar um pouco, então, da atuação do enfermeiro, né? O que você acha? Nossa colega de Sim, profissão, né? Você tá fazendo assim, na verdade o direito está um pouquinho mais longe, da saúde, mas você tá na área da psicologia também, então estamos sim, interdisciplinar. sim. A atuação do enfermeiro, da enfermeira, né, do profissional de enfermagem. Eu dei uma olhada no código de ética de vocês, eu sou professora de ética profissional, daí do direito, né? Eu achei bem bonito, né? Os princípios de vocês são bem relevantes e trazem nas considerações iniciais a questão da deontologia de vocês, esses princípios, traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, traz uma Declaração Universal da Bioética, né? Uhum. Traz também a Lei Maria da Penha, ela é textualmente trazida nos considerandos de vocês, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Então, eu não vou me adentrar, né, na temática do que seria uma aula de ética, né, direcionada para vocês que possivelmente iria trazer outras questões muito mais vinculadas às práticas profissionais que eu não tenho contato, mas ela apresenta uma perspectiva muito bem elaborada juridicamente e respaldada no valor humano e na pluralidade do valor humano, né? Principalmente Uhum. nessa questão de trazer a obrigatoriedade, a notificação, a obrigatoriedade, né, da notificação, a notificação compulsória nos casos de violência. A gente sabe que muitas vezes na prática é difícil identificar, né, o que seria. Então, por isso, muito rica, né, não só essa live, mas todas as outras possibilidades que a gente possa fazer de interação. Eu tive uma aluna que fez aula junto comigo da disciplina que eu tenho no direito, que é de Direito e Feminismos, e ela, como produto final da disciplina, ela fez o encarte para o curso dela, porque ela era de odontologia, minha disciplina acaba sendo aberta para todos os cursos na UFSC, Uhum. e ela fez um encarte de como reconhecer a violência contra a mulher a partir da análise da arcada dentária. E foi um trabalho muito Gente, que lindo, a gente ficou fantástico! muito emocionada. Exatamente, a gente ficou muito emocionada com esse trabalho. Então, o que eu posso sugerir para vocês, né, para a atuação de vocês, é que internamente vocês possam criar uma cartilha de como reconhecer. E daí, a gente sabe que a atuação da enfermagem em diversos âmbitos, né, hospitalares, clínicos, talvez tentar trazer algo em geral, né, Uhum. mas talvez também tentar especificar em cada área até onde o enfermeiro vai atuar, que ele pode verificar a violência. Isso seria muito enriquecedor. E deixar no hospital, deixar na clínica. Legal. Vou levar a ideia para o nosso colegiado também, para a gente fazer. Ainda mais agora nesse tempo que temos estado assim, um pouco ociosos, né? Às vezes por conta que não Sim, temos aula presencial ainda, né? Não sim, sei qual é a situação da UFSC no momento, né? Mas aqui a gente está tendo suspenso, né? sim. Os calendários, acho que todas, né? As federais do país. Eu acho E. que tem uma do Rio Grande do Sul, salvo engano, que continuou. Agora eu não posso te dar com certeza. Nós Uhum. estamos com as aulas suspensas, as aulas presenciais, as aulas remotas. A gente fez um mapeamento, né? Cada curso agora está responsável para verificar qual é a nossa realidade, se a gente pode ter algumas disciplinas de
forma remota, se a gente pode, o que que a gente pode, do que a gente vai abrir mão, né, nesse momento, porque a gente tem nós somos 900 alunos matriculados, a gente tem cerca de entre 250 e 300 alunos, então é 1/3 de nós que não responderam o questionário sobre acesso à internet, porque também é um questionário de sobre acesso à internet na internet. Então, que você precisa ter internet, né, para responder, né? Exatamente. Completo. Então, quem são, né? Quem somos os outros 1/3, né? Quem são esses alunos? Então, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, mas a previsão é que a gente logo retome. Mas nós, como professores, professoras, nós não estamos ociosos, nós estamos trabalhando aqui. Trabalhando, sim, continua, né? A gente tem relatos mesmo dos nossos docentes mesmo que o trabalho remoto tem sido mais exaustivo até, às vezes, do que o presencial. Exatamente, eu ainda fui inventar de fazer alguns vídeos com as minhas alunas para divulgar as nossas pesquisas, para divulgar o que nós ensinamos, as temáticas, e daí assim, para um vídeo de 20 minutos, né, tu vai trabalhar uma manhã toda para gravar, para editar, então, enfim, tem essas invenções também dos docentes, né, que acabam sobrecarregando. Não pode ver, eu sempre digo, a gente, né, acadêmico, docente, não pode ver um trabalho escravo extra que já quer pegar. Exatamente. Sim. Mas para o bem social vai dar certo. Professora, eu acho que a gente poderia aproveitar esse final, né, para deixar aqui aberto então para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Eu também acho importante, né, como você, né, como pesquisadora também da área do feminismo, falar um pouco para a gente. Eu, particularmente, se pedir para eu conceituar feminismo, eu creio que vai ser muito rasa a minha conceituação, assumo aqui publicamente, mas é momento de partilha, então eu acho legal, né, porque creio que o feminismo também tem esse papel de empoderar as mulheres para que saibam, né, dos seus direitos. Então, qual seria, assim, o conceito, né, e também a importância, né, do feminismo hoje para esse combate, né, da violência contra as mulheres? Sim. Bom, a gente trabalha com o termo feminismos, né, porque a gente vai abraçar diversas concepções que possam advir, né, da compreensão dos feminismos. A gente entende de início que os feminismos eles são a manifestação das mulheres, e a gente pode pensar também os feminismos numa concepção mais abstrata, como possibilidades de projetos políticos, ou seja, como possibilidades de como nós vamos nos organizar socialmente, como nós vamos nos relacionar, qual vai ser a nossa ética e assim por diante. Então, a partir desse pensamento, a gente pode pensar em feminismos que são feminismos negros, feminismos trans, a gente pode pensar em feminismo decolonial. Então, tem várias possibilidades de como a gente pode pensar feminismos. Mas o que a gente sempre deixa muito reforçado é que os feminismos não vão representar uma exclusão do homem, né? Do que se entende num senso comum enquanto e nesse homem. gancho, né, eu tenho até uma pergunta, nós tínhamos colocado acho que uma caixinha e alguém mandou, né? Eu sei a resposta dessa, eu sei. Mas vou deixar com você. Feminismo, então, seria o contrário de machismo? Não seria. Alguém perguntou isso. Não seria. Não seria. O contrário de machismo seria um sexismo ou um feminismo. Mas o feminismo, ele vai ser uma proposta de reequilibrar, digamos assim, as relações, identificando quais são essas discriminações, né? Entendendo que as discriminações elas ocorrem de maneira relacional. Então, se existe uma mulher, por exemplo, que é vítima, existe uma pessoa que está a agredindo, muitas vezes sabe que é uma agressão, mas muitas vezes essa pessoa, né, aqui a gente pode colocar como o suposto agressor, o homem, não entende que é violência. Então, ele precisa também da conscientização de que a atitude dele não é uma atitude que seja saudável. Então, a gente abraça essas concepções para também trabalhar a questão de masculinidades. A gente tem um professor, o Alex Lodetti, aqui no Sul, aqui em Florianópolis, em que ele investigou, por exemplo, alguns homens que foram condenados por estupro. E muitos deles não entendiam que aquilo era um estupro. Entendiam que não, mas
era meu papel me mostrar o homem ali naquela relação, mesmo ela dizendo não, porque geralmente mulher diz não, né? Mas ela quer. Então, vejam, existe muito discurso desse imaginário do que seria um homem, do que seria uma mulher que causa essas violências. Então, é a partir disso que a gente trabalha. Então, não é o Não é o contrário, oposto. né? Não é o oposto de machismo. Perfeito. Acho que a gente tem uma pergunta, até nossa coordenadora de Tá. curso, obrigado pela presença, professora Karen. É preciso desenvolver olhar clínico e sensibilidade para identificar e abordar a mulher com suspeita de violência, né? Então, acho que essa sensibilidade é extremamente importante, né? A gente já enfrenta hoje no sistema, querendo ou não, uma política que vem sucateando o Sistema Único de Saúde, querendo ou não, e falta de recurso, tanto material quanto humano, né? Isso também dificulta, às vezes, esse olhar mais especializado para os pacientes, né? E acho que a sensibilidade é algo de extrema importância, né, para a gente identificar isso, realmente. Sem dúvida. Eu agradeço a comentário, a pergunta da professora. E é o que eu falo também para as minhas alunas, para os meus alunos, porque é necessário ter esse olhar. Para ter esse olhar sensível, tu precisa se olhar de uma forma sensível também. Então é importante que tu se contextualize, né? Enquanto homem. Né? Você, Jackson, se contextualiza enquanto um homem branco, eu me contextualizo enquanto uma mulher branca. A gente tem determinados privilégios, mas eventualmente por uma questão de classe, ou no caso, por uma questão de orientação sexual, também pela questão da mulher, a gente vai passar por determinadas discriminações. Então, nos retirar dessa ideia de o profissional universal, como se a gente também não fosse atravessado por essas questões, né? Então, é importante a gente ter essa sensibilidade do nosso olhar, entender como nós estamos alocados, né, nessa estrutura social, qual é o nosso locus social. Aí vai ser o que Djamila Ribeiro vai falar de lugar de fala, né? Eu, enquanto mulher branca, eu não tenho um lugar de fala de uma mulher negra, mas eu tenho um lugar de fala de uma mulher branca que pode entender o que é produzir o racismo. Eu não vou falar o que é sofrer o racismo, mas eu posso falar sobre o que é produzir o racismo e usar o meu privilégio, ter essa compreensão para diminuir e para exterminar práticas e estruturas que sejam racistas também. Então aí é uma responsabilidade também social. Muito bom. E aí ela complementou também, né, a professora Karen, com a pergunta de como podemos enfrentar e vencer essa onda de vulgarização e negação do feminismo, às vezes pelas próprias mulheres. Sim! Eu sei, eu tenho exemplos familiares, né? Porque às vezes é realmente isso. Muitas mulheres confundem o que é feminismo com feminismo e reivindicam o feminismo, assim, internamente, sem conhecê-lo. Exatamente. Eu acho que um fator complicado que a gente aprende na psicologia é aprender a não falar pelo outro, né? Então, eu acho que isso é um ponto de partida bastante interessante. Mas nesse sentido, eu acho que eu encontrei, na verdade, uma resposta com uma autora chamada Sueli Honig. A Sueli Honig, ela vai trabalhar com as ideias de micropolítica e de macropolítica, e que eu me identifiquei muito numa vertente de micropolítica, porque ela vai dizer que quando tu vai no embate, na luta, e bater de frente, e tu quer mudar as estruturas, tu quer mudar as instituições, e faz passeata, e entra no sistema político, enfim, tu tá atuando num viés macropolítico, e de denunciar a violência, e ser aquela pessoa que vai bater de frente mesmo. Eu sou uma pessoa que eu atuo dessa forma, mas muito mais num viés micropolítico. Então, eu vou olhar para a questão da violência, eu não vou para o fronte contra o agressor, eu vou buscar entender e pretender uma conscientização dessa pessoa de que aquilo ali é ruim para ele também. Então, eu vou numa ideia de buscar a conscientização das pessoas pela pulsão de vida, né? Mas será que isso é bom mesmo? Ah, é bom. Mas é bom para quem? Né? É bom para você? Ótimo, mas talvez não seja para as outras pessoas. Então, eu acho que trazer essa alocação do que seria o bem da vida das pessoas e respeitar, né, o que é o bem da vida da outra pessoa, sem ser o da pessoa, né, que isso também é uma forma de violência.
eu acho que é um bom caminho. E, bom, eu sou muito de me pautar pelo diálogo, né? Mas eu sei de uma coisa, uma pessoa que está fechada para ouvir, a pessoa só quer impor e só quer ser legitimada, não adianta perder tempo falando, né? Talvez ali não faça diferença, né? Seja uma violência. Então, eu não insisto, por exemplo. Eu vou ir para outro caminho com pessoas que queiram ouvir ou que estejam precisando ouvir e compreender melhor para se fortalecer. Estejam abertas, né, também para poder conhecer mais e ajudar nessa disseminação, né, também. Sim, exatamente. Exatamente. Muito bom. E aí a gente acho que tem 10 minutos aqui, apareceu para mim para encerrar. Eu acho que daria para falar um pouco também do que é o seu projeto, professora, do Lilith, né? Que fantástico, Sim. eu sigo lá a página. Deixa também o link, depois eu posso colocar no nosso story aqui para quem quiser seguir e acompanhar os seus trabalhos. Acho que tem alguma coisa no YouTube agora, salvo engano? Tem também, tem também. Estamos trabalhando. Estamos em todos os lugares. Vamos dominar essas plataformas e empoderar a mulherada. Sim. Bom, o Lilith, ele é um núcleo, né, de pesquisa em direito e feminismos. Direito e feminismos foi uma articulação que eu construí desde 2016, quando o nosso projeto ainda se chamava Direito das Mulheres, para pensar, o direito é algo muito abstrato, mas os feminismos nos trazem a realidade das mulheres, né? O que elas estão dizendo. Então, muitas vezes elas vão denunciar aquilo que o direito não protege, ou mais, aquilo que o direito violenta, né? Então, alguns exemplos do que eu trouxe para ti aqui nessa live. Então, essa é a proposta do nosso núcleo, como um grupo de pesquisa, né? Ele abarca, na verdade, diversos projetos. E, atualmente, a gente tem um projeto, que é um projeto coletivo, para verificar os impactos da pandemia nas normas jurídicas e também verificar quais os impactos dessas normas jurídicas, né, advindas desse contexto pandêmico, no campo social. Então, a gente tem pesquisa relacionada à maternidade, como as maternidades estão se protegendo as gestantes e os nenéns. A gente tem pesquisa relacionada a direito trabalhista, a gente tem pesquisa relacionada à proteção, o que está sendo feito com relação à proteção à comunidade LGBT. Então, a gente está com diversos braços, né, é interdisciplinar, da pesquisa coletiva. professora? Ele é interdisciplinar. Nós temos psicólogas participando ali, tem pessoas que não estão formadas no direito também participando, e na pesquisa coletiva, especialmente, tem pessoas que não são da UFSC, né, que tem pessoas do norte, do Nordeste, tem pessoas do Rio Grande do Sul, porque quando a gente divulgou nosso primeiro relatório, a gente fez uma chamada geral, ó, quem quiser pesquisar com a gente, com essas bases teóricas, sejam bem-vindos. Mas é uma pesquisa voluntária, né? E daí a gente faz a divulgação das pesquisas institucionais das nossas pesquisadoras na série que a gente chama de Lilith Pesquisa. A cada semana a gente faz a divulgação de 2 vídeos de cada pesquisadora que fala sobre a nossa pesquisa, a sua pesquisa especificadamente. Na semana que vem, eu acho que a gente vai ter 3 vídeos, porque a gente tem eu tenho 2 orientandos da graduação que vão falar sobre a pesquisa deles, daí a gente acaba encerrando. E a gente tem um canal Direito e Feminismos, que está no YouTube, e lá eu dei, ultimamente, mais foco. A gente lá, na verdade, publica, né, a questão esses vídeos do Lilith Pesquisa, Lilith Live também, e eu dei mais foco de aula para metodologia da pesquisa, que eu sou professora de metodologia da pesquisa também. Então, é uma forma, tá bem rudimentar esses vídeos de metodologia de pesquisa, mas tão interessantes, tão legais, tem uns memes lá para divertir o pessoal enquanto aprende. E é focado daí, querendo ou não, para a área jurídica, né? Que a gente sabe que daí as metodologias, os critérios científicos vão mudar. Então, para quem quiser dialogar com a gente, fica à vontade. A gente tem o Instagram, então a gente tem a página no Facebook e tem também o canal no YouTube. Depois a gente vai deixar num story aqui, então, salvo até nos destaques, os nomezinhos, canal do YouTube e tudo certinho. Beleza? Tá bem, então, Jackson, acho que teve uma pergunta aqui, alguém me perguntou, deixa eu ver. Lisandra, pensando
no psicológico da mulher que denuncia, mas no final acabam desistindo. O que fazer? Para a gente finalizar, então, com essa pergunta. É bem complexa. Eu tenho uma Essa é super orientanda. complexa. Sim, eu tenho uma orientanda que ela está pesquisando sobre isso, né? Eu acho que é importante verificar que a autonomia da mulher, o papel daí do profissional em enfermagem é fazer a notificação compulsória, né? Uhum. Se posteriormente a mulher vai abrir mão disso, a princípio a gente entende que é a autonomia dela, por mais que ela esteja numa configuração hierárquica dentro da estrutura social, de uma forma subjugada, né? Mas por enquanto legalmente é o que a gente tem. Nesse Respeitar a caso, eu fiquei autonomia dela. pensando também até de violência, acho que moral, né? No sentido do homem Sim, pressionar para que a mulher retire a queixa, né? Talvez seria interessante tentar investigar se esse não é o contexto, né? exatamente. Muitas vezes a mulher depende financeiramente dele, né? Isso é o Uhum. caso, os casos que a gente identifica direto, mas pode ter ameaças por parte dele, pode ter ameaças diversas, né? Tirar os filhos, tirar a guarda dos filhos, enfim, pode existir aí uma gama de ameaças em que a mulher não vai olhar só para ela vai se preocupar com os filhos também. Também. Compreendi. Mas, professora, muito obrigado, então, pela participação. Foi extremamente enriquecedor. Eu já tô vendo meu WhatsApp aqui, tá aparecendo ali na notificação. Gente, que mulher é essa? Onde ela tava? Fantástica! Acho que todo mundo adorou. Pessoal, Que sigam. Tem bom. a professora Grazi tem um perfil profissional, né? E um perfil Uhum, pessoal isso, também. Sigam lá, ela posta sim. várias coisas legais. Nós vamos deixar aqui os links, né, também, para seguir os Uhum. canais, tá? E obrigado pela participação novamente. Foi um prazer tê-la conosco. Obrigada também, Jackson. A satisfação foi totalmente minha. Eu quero agradecer também o pessoal a participação. Eu vi assim várias, ai que legal, pô, é isso mesmo. E sim, o assunto é pesado e eu acho que é nessa forma de divulgação que a gente acaba conseguindo diminuí-lo, né, e combatê-lo também. Então, obrigada a vocês. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.